E o pulo é emocional da pessoa. É do nada. Ela tá lá e ela olha, o cachorro precisa de ajuda. Pá! Daí ela vai atrás e para. E é uma coisa tão fora do instinto do... Olá, galera! Bem-vindos de volta ao podcast mais feel good do Brasil. Eu sou o Lucas. Eu sou César de Moraes. E estamos de volta. Já vamos direto para as notícias. Você pegou alguma notícia boa? As ótimas notícias da semana, galera. Isso aí. Eu tenho uma notícia muito boa. Fala. Vou falar das abelhas. Sabe quantas abelhas tem no mundo? Poucas. Quantas espécies de abelha? Eu amo abelhas, mas eu não sei quantas espécies. Mais de Muitas. 20 mil espécies de abelhas. E elas estão em franco declínio. Elas não estão sumindo? Estão sumindo. Sabia? Por que é isso? Ninguém sabe direito. E se some a abelha, some a vida, né? Porque não tem polinização. Um pessoal de Singapura e da China criou o primeiro mapa mundial das abelhas. Onde estão as abelhas? Você tem abelhas de todos os tipos. É incrível. E eles criaram um mapa que certamente vai favorecer a gente preservar esse bichinho tão bonitinho. Você sabe que tem abelha com ferrão, sem ferrão, abelha grande, abelha pequenininha. E é incrível. Tem aquelas que moram sozinhas, tem as que moram em colmeia. Exatamente. São espécies, muitas espécies. Tem a abelha feiticeira que fica na Amazônia, que o mel dela te deixa chapado. É mesmo? Não sabia. Você sabe, mas é tão interessante. Eu sempre achei que as abelhas eram mais... o número de espécies eram maiores. Menores. É que a gente conhece aquela africana, né? Os zangões são as mais estudadas, né? Que ali na região da Europa e tal. Mas elas têm mais abelhas, espécies, uma variedade de abelhas maior em deserto, em áreas assim, mais temperadas do que propriamente em florestas tropicais, por exemplo. Mas o mapa é extremamente relevante. E eles criaram um mapa para saber onde estão as abelhas? Aonde estão. Eles mapearam as espécies de abelha nos diversos países, né? E isso é incrível, porque a gente está tendo um decréscimo de uma forma muito rápida. Já se estima-se que mais de 40% dos animais que geram polinização estão em extinção. Isso é muito estranho, isso é extremamente relevante. Se tem a ver com aquecimento global ou alguma coisa assim. Não, tem a ver fundamentalmente com destruição do habitat. Do habitat das abelhas. Mas está tendo mais, por exemplo, a formiga tem por todo canto. Dizem que vai ser mais... Elas se adaptam mais fácil à vida da cidade, provavelmente. né? Eu acho que as abelhas são muito mais sensíveis, viu? A perda do habitat, né? O que eu li, o que eu tive oportunidade de ler sobre isso, é que a perda do habitat é que está comprometendo muito a continuidade aí das diversas espécies. Eu vou virar um apicultor em menos de 3 anos. É mesmo? Eu vou ter uma colmeia. Eu acho incrível. Eu vou fazer mel em casa. Eu tenho uma outra notícia. Posso dar duas? Pode. Então, olha só. Eu estava lendo essa notícia, eu achei tão legal. Você está falando de ser apicultor. Tem 2 adolescentes americanos. Eu não me lembro o nome do segundo, mas um chama Joshua. Desde 7 anos fazem trabalhos ligados à natureza, trabalhos de preservação ecológica. Eles criaram nos Estados Unidos um cinturão. Eles conseguiram angariar vários ajudantes e estão criando jardins para o desenvolvimento das abelhas. Eles já fizeram mais de 20 quilômetros de jardins de abelha para colocar as abelhas, criar habitats para as abelhas nas cidades americanas. Eu acho sensacional. O adolescente aí que começa a ter uma visão que é fundamental, né? Eu estou pensando muito sobre essa questão da nossa existência, da Terra, né? Porque quando você pensa na coisa macro, nós somos um pontinho assim, ó, né? Azulzinho no universo, né? O pontinho azul dos astronautas. Que do Carl Sagan, né? Do Cosmos. Exato. Falou, exatamente. Na série, na primeira do Cosmos. Exatamente. E eu acho muito interessante ele dizer o seguinte: você imaginar que tudo aconteceu aqui. Todas as pessoas, tudo que a gente sabe de vida, a humanidade, tá tudo aqui nesse planetinha, né? E a gente tem que preservar. Porque se a gente não preserva... Uma coisa tão legal relacionada a isso, chama Strange Rock, não sei. É alguma coisa assim, um documentário do Will Smith, que ele entrevista astronautas. Daí no comecinho, ele tem um astronauta lá, ele fala que ele tava fazendo um concerto pra fora
do satélite lá da Sim. estação espacial. E ele falou que toda a conexão com tudo que ele conhecia estava presa por um cordão. E é verdade, tudo tá aqui, as pessoas estão aqui, todo mundo que já existiu, todas as histórias, todas as cidades. Literalmente é o cordão umbilical. É o cordão umbilical dele Totalmente. flutuando. Meu, que demais. Eu acho demais. E ao mesmo tempo é meio assustador. A hora que eu vejo o cosmos, assim, quantidade de estrela, quantidade de planetas, é assustador o quanto a gente é. Essa coisa do poeirinha todo tem tudo a ver cósmica, com o assunto de hoje, mas isso é spoiler. Vamos continuar. E a sua notícia? Próxima notícia. Teve 2 gêmeas. Elas nasceram gêmeas há 33 anos atrás. Sim. E elas tiveram um parto ao mesmo tempo. As crianças nasceram a 90 minutos. De distância uma da outra. Nos Estados Unidos. Nossa. Então Incrível. elas engravidaram junto e tiveram um filho junto ao mesmo tempo. Eu acho isso maravilhoso. É incrível, né? Incrível. Não é muito legal? Muito, gostei. Tem muita história com gêmeos, né? Tem essas Né? viagens de gêmeos. Tem gêmeos, milhares. Tem uma conexão muito forte. Espiritual, não sei, psicológica, uma coisa tão legal. E aquelas histórias de casais de gêmeos que casam com gêmeos, né? Monozigóticos com monozigóticos. Ou casa com uma pessoa do mesmo nome, Não, tem muita história assim. com a mesma profissão. Eu fico assim, meu, quanto que do DNA realmente controla a nossa vida, né? Eu acho que a gente tem uma carga genética que é determinante, mas o ambiente tem um papel muito grande até pro imprint genético, né? Eu penso isso de fora, mas todos os gêmeos que eu conheci foram... Assim que eu conheci eles, eu vi como eles eram pessoas totalmente diferentes. Sim. Todos. Sim. Desde o nascimento. Exato. Mas a gente... Em questão de personalidade. Exato. A personalidade, ela é muito diferente, independente da carga genética. É claro que tem coisas muito semelhantes, mas tem muita coisa que o ambiente muda, né? Você tem características realmente muito distintas. Acho que a personalidade da gente é formada pela questão genética, certamente por temperamento, uma coisa inata, mas também por caráter, né? Dado pelo ambiente e pela condição intelectual. Né? Você acha que tem mais? Tem mais coisa? Ou não? Eu acho que a personalidade é fundamentalmente formada por isso, né? Temperamento é inato, caráter, que é algo ligado ao desenvolvimento das vivências que você tem, e sua capacidade intelectual, né? E certamente vai sendo... rapidamente os indivíduos são absolutamente diferentes. Quem observa bebê vê isso, né? Logo no primeiro momento de vida, você ficar lá observando, eles já são muito diferentes. Os bebês nascem totalmente diferentes. Não é uma tábula rasa, né? Realmente. Não é. Porque você vê características de temperamento. Uns se desesperam na frente à fome, outros são mais tranquilões, né? Uns dormem mais, outros dormem menos. Uns têm mais Uns curtem necessidade. documentário de ET. Exato. Outros ouvem uns Metallica. Essas diferenças vão ao longo da vida se aperfeiçoando, mas a gente vai ficando muito anda de skate assim que outro. sai da E ao mesmo tempo muito igual, né? É um paradoxo. Nós somos diferentes, mas nós somos muito iguais no geral, né? Aliás, o ser humano é muito parecido um com o outro, apesar de terem diferenças certamente dadas pela personalidade que são muito evidentes ao longo do tempo, né? Mas gostei da notícia. Vamos pro próximo quadro? Vamos responder. Esse aí, a gente teve uma mensagem de WhatsApp que eu queria responder no ar, que eu prometi que ia responder no ar, e a gente ainda tem o Manda Ver o Sai Fora Bebê. Então vamos primeiro responder a mensagem, que ela é um pouco mais extensa, mas ela é importante. Vamos ver o que você acha disso. Bom dia, Dr. César. Bom dia, Lucas. Meu nome é Taine. Eu falo de Distrito JK, um município aqui em Minas Gerais. Eu sempre ouço vocês, obrigada por compartilhar o conhecimento conosco. E eu gostaria de uma ajuda sobre como lidar com pessoas com síndrome de advogado criminalista. Com todo respeito à profissão, mas pessoas que põem realmente a culpa na vítima, que foi abusada sexualmente, torturada, estuprada, é uma ajuda nociva à preocupação deles. Por exemplo, está fazendo tratamento no psicólogo? Está tomando os antidepressivos? Se a pessoa está bem, é porque está fazendo efeito, senão eles chamar consulta para trocar ou aumentar a dose. Qual é a dificuldade dessas pessoas de verem a causa, o motivo por trás desses antidepressivos, dessas consultas e deixar a vítima somente na posição de vítima?
A gente já tem a justiça brasileira que é fraca, o certo é errado e o errado é certo, e ainda tem que lidar com pessoas assim. O que podemos saber sobre esse tipo de pessoa para podermos ter uma proteção e justiça a essa ajuda nociva delas? Então, ela fala e ficou um pouco confusa a pergunta eu tive dela, dificuldade de entender. mas o que eu entendi é que, assim, às vezes a gente põe a culpa no próprio paciente das coisas que tá rolando, entendeu? Tipo assim, não deu o efeito do remédio, e daí ao invés de trocar o remédio, põe a culpa nele, ele se sente culpado. Eu acho que é isso que eu entendi, que daí ela fez esse paralelo com a justiça, que às vezes põe a culpa na pessoa da vítima, que isso acontece em alguns momentos. Eu não sei. Eu quero dizer uma coisa disso. Eu acredito muito na questão de saúde mental. É muito. Eu trabalho há tanto tempo com isso que eu não tenho dúvida da patologia psiquiátrica. Como às vezes é colocado, que há sofrimento, há uma impossibilidade do indivíduo agir de forma diferente. É químico, não é culpa da pessoa. Não, 100% não é culpa da pessoa. E vou te falar mais disso. Além da patologia, a gente faz aquilo que é possível emocionalmente. Ninguém faz mais nada do que isso. Não, você pode querer o que for, você quer agir como for, mas a emoção determina claramente sua ação. A emoção controla a cabeça. Claro, né? Com por mais que certeza. você tente a razão, aquela história, a emoção é um grande gigante, a razão não é. Agora, se o indivíduo, o que me incomoda, e ela tem razão, assim, você pega indivíduos, por exemplo, francamente deprimidos, né? Ele não consegue fazer uma série de coisas. Até hoje ainda as pessoas acham que isso é culpa dele, meio culpa que dele, é fraqueza. se chacoalha e sai fora. Pô, sai daí, levanta aí. E dá um jeito, né? Aí ela fala de abuso. Isso é mais absurdo ainda, né? Ainda você vê pessoas que acham que a menina foi abusada, foi estuprada porque ela tava de mini saia. É um absurdo. Cada um tem direito de estar do jeito que quiser. As pessoas têm que respeitar o outro, obviamente. É um crime e é indefensável, não tem sentido nenhum. Como as pessoas têm que entender que a saúde mental é uma doença como qualquer outra e gera tanto malefício quanto qualquer outra e que deve ser tratada. O resto é preconceito. Eu acho que tudo isso está ligado a preconceito. Tudo isso está ligado a preconceito, né? 100%. Tudo isso é preconceito. E eu acho que a gente tem que lutar. Uma das coisas que a gente faz aqui é lutar contra isso. Pô. E além do preconceito discriminatório de, por exemplo, aquela coisa mais... A esquerda protege mais isso, de grupos, né, que sofrem preconceito, como mulher, negro, homossexual. Além disso, tem o preconceito que vem da própria palavra de preconceito sobre muitas outras coisas. Sim, sim. Como, por exemplo, a depressão. A pessoa já tem esse conceito preparado de que se chacoalha aí que dá certo, porque na experiência dela deu certo, mas do outro não. E provavelmente nunca viveu depressão. De verdade. Porque se tivesse vivido, real, ia saber que não ela é assim que confunde funciona. com tristeza simplesmente pela ignorância de não entender a verdadeira doença que acontece. Mas isso é interessante porque, por exemplo, existe do outro lado, que as pessoas não veem também, quando as pessoas, por exemplo, colocam a culpa na vítima. Às vezes, por exemplo, a culpa... A mulher, ela tava de mini saia. Sabe essas pessoas? Sim. Existe o lado positivo disso, porque tem o 100% o lado negativo de colocar a culpa nela. 100% é um absurdo. Mas é um lado protetivo. Porque é falar assim, cuidado, que o mundo lá fora é difícil, entendeu? Então você fala assim, cuidado com você, às vezes. E daí, às vezes, isso é traduzido como um grande preconceito, machismo, entendeu? Você entendeu? Eu entendi o que você quis dizer. Então, eu não acho que os dois lados, um lado é 100% negativo e do mal, e o outro é positivo e bonzinho. Eu nunca acho que é assim. Eu acho que a vida é cinza. Que nem ela falou assim, ela falou que a vítima... tratam a vítima como vítima, quer dizer, a responsabilidade é da vítima. Como se fosse da vítima, sim. A vítima, ela tem que pensar que ela não é vítima. Ela tem que ser a herói da própria história. Você se agir
com o coitadinho, se você captar essa mentalidade de coitadinho, vai ser ruim pra própria cura. Você tem que agir com coragem, sabe? Você não pode ser um coitadinho. Não, eu concordo. Eu não tô falando isso. de situações de abuso e essas coisas mais fortes, que realmente não dá pra pessoa agir assim. Mas na vida, quando algo sofre, alguém faz algo do mal pra você, você tem que ser forte. E isso não é só o ambiente, vem uma força interna também. A gente não pode ignorar essa força interna. Isso salva tanto quanto. Eu concordo, mas eu vou te falar, eu acho que tem algumas questões que são tão intensas que é difícil. Eu acho por isso que a questão de tratar o aspecto de saúde mental tem coisas muito traumáticas, muito intensas. Eu entendo às vezes você colocar isso como uma situação de proteção da pessoa, que a pessoa utilize seus mecanismos de defesa e também perceba que o mundo é assim, né? Há esse risco. Mas não há como eu considerar que isso é certo. Não. Exatamente. Não acho certo. Não é certo. Você entende? Eu digo assim, pô, o cara tá errado. Eu acho que a pessoa tem o direito de ser agir como quiser. Se você sempre, tem né? esse seu direito negado, ou alguém invade isso e comete qualquer ato contra você, ele tá errado, você é a vítima. Isso eu não nego. Tudo é possível até você atingir a liberdade do outro, que daí não é mais, né? Claro, é aquela velha história, meu. O seu direito vai até o direito do outro. Exato. Entendeu? Então eu entendo você ter a preocupação das pessoas olharem e dizer assim, não, o ser humano não é assim ainda. Não é assim. Uhum. Não adianta. Se você sair aí de minissaia e ser estuprada, você tem esse risco de chegar alguém ter o absurdo de dizer que você ainda é responsável por isso de alguma forma. Não é. Não é de forma nenhuma. Isso tem que estar muito claro. Responsável é quem abusou. Sempre. Sempre. Mas eu entendo você dizer assim, mas se liga, tem os lugares que se você fazer isso, você vai favorecer o abusador. É claro. Mas não é culpa da vítima. Não é culpa isso da que eu quero pessoa. Muito mas claro. eu tô falando assim, se você tem, e é um direito da vizinhança, pessoa de sair como quiser, velho. Existe uma vizinhança extremamente violenta e você vai lá e você tá, entendeu? Andando com o celular na mão e... Entendeu? Não, eu entendo. É por isso que eu falo, a gente tem que viver o mundo concreto, real. A gente não pode falar assim, não, eu tenho total direito de vir para qualquer lugar, então eu vou usar o celular na rua? Sim, claro. Você pode. E se algo acontecer com você, a culpa não é sua, é do outro. Mas toma cuidado. Não, eu entendo. Mas posso que nem falar? eu falo para as meninas, as minhas meninas que vai embalada, eu falo assim, toma cuidado com o copo. Toma cuidado com você. Toma cuidado com o Uber que você pega. Sabe? Não, eu entendo o que você quer dizer. Eu sei que o mundo que tá errado, mas você também tem... às vezes, a gente... eu quero te falar de uma coisa. Esse assunto é muito tenso. É muito complexo, mas eu quero te falar de uma coisa. Eu acho que é porque... essa preocupação que você tem é porque a gente vive, e aí eu acho que eu concordo com ela, num país onde as regras são muito pouco cumpridas e que é onde há muita violência e que a gente tem que tomar cuidado por conta disso. Porque o certo é, os países desenvolvidos, onde tem uma cultura já bem estabelecida quanto a isso, não, isso é um absurdo. Com uma justiça ninguém mais teme eficiente. Isso. Claro, né? Ninguém teme isso. Uhum. Né? Eu entendo você falar. Eu falo para Cacá, para Camila, claro. Sua irmã, minha filha, falou, você toma cuidado porque é perigoso. Eu gostaria de não dizer. Mas isso não é um preconceito falando assim, não é sua se você sai assim. Mas é real, perigoso. A gente tem que viver na realidade, né? Por mais que isso doa. E também para ajudar na luta de melhorar isso. A gente só vai melhorar se a gente tiver concreta o mundo que a gente tá. Eu entendo o tomar cuidado, mas também quero deixar muito claro assim, o errado é o outro. O indivíduo que comete qualquer ato que vá contra o direito do outro. Sim. Né? Ela tem direito de sair do jeito que ela quiser. Eu tenho direito também de sair do jeito que eu quiser. Você tem direito de sair do jeito que ele quiser. Agora, se o outro comete um ato por conta disso, o problema está no outro. Ele não consegue controlar. Ele está errado. Então, né? Você já viu Agora, um negócio... a gente não pode negar que a gente está num país violento. Sim. É que eu já vi um negócio que era assim... A gente não tem que ensinar as nossas meninas a
a se vestir direito, a gente tem que ensinar os meninos Claro. a não abusar. Claro, certo? Mas eu acho que você tem que avisar as meninas também. Que isso pode acontecer. Não, eu entendo. E ninguém eu entendo fala o dessa seu parte. cuidado. Eu entendo. É polêmico isso que você está dizendo. É polêmico, mas é real, é concreto. Eu entendo, é real. As é meninas isso. não podem viver num mundo idealista, onde a gente já tá num mundo melhor. Infelizmente, você tem que tomar cuidado com a sua Mas você própria não vida. acha que... E a culpa, é claro que não é sua, sabe? Claro, mas você não acha que talvez o caminho de você evitar coisas é um caminho que favorece a continuidade desse tipo de situação, né? Eu acho que a gente tem direito, eu falo isso para vocês, cada um tem direito de fazer o que quiser. Se você tolera aquilo, o problema é seu, ninguém tem nada a ver com isso. Lógico. Né? E você tem que ser respeitado, é um direito que você tem, né? Afinal, a gente está num país democrático, a gente está num país onde eu posso falar o que eu penso. Agora, eu não posso agir do jeito que eu quiser, ainda mais se é contra a lei, né? E aí, se é contra a lei, ponto final, a pessoa que está errada e acabou. Eu acho que a lei está aí exatamente por causa disso. Chega um limite, é o limite que não vale mais aquilo que é só da ética, da moral, não, é um limite da lei. O contrato social que a gente vive para fazer, para a sociedade funcionar. Agora, realmente. eu quero também concluir para Sem ela... purge, né? Exato. Dizendo o seguinte, há muito preconceito, há muita falta de entendimento das doenças mentais, e isso gera sofrimento para os pacientes. Isso gera dificuldade para eles acessarem, eles se veem pouco acolhidos, né? E há muito preconceito. Eles se há sentem... muito preconceito dentro da própria família, Sim. das pessoas próximas. Isso que é o pior. Que é o que mais dói. É o que mais dói. As pessoas que a gente considera, as pessoas que nos amam, que a gente ama muito. Isso é muito triste. E o que a gente pode fazer é transmitir informação. Claro. Porque isso 90% é ignorância. Então saiba, Preconceito né, cara? vem da ignorância, Exato. muitas vezes. Às vezes vem de um ódio de gerações e gerações, mas Sabe uma coisa certa? a ignorância é o início. Eu vivi muito isso como psiquiatra. Situações de preconceito ou de dificuldades que as escolas têm de lidar com pacientes, por exemplo, com problemas de desenvolvimento. Os pais, eles são extremamente cobrados, a escola cobra, ele está agindo muito mal, ele está irritado, ele está agitado, ele está isso, ele está aquilo. Sempre que os pais chegam, eu falo o seguinte: é um direito, vocês têm que defender a criança, né? Porque é um direito dela de estudar e é um dever da escola adaptar, né? Em prol da criança. A culpa não é dos pais, os pais batalham, não é da criança, ela não consegue agir diferente. E a gente tem que adaptar. Qualquer coisa fora disso está absolutamente equivocado. É colocar a culpa, colocar o problema em cima daquele indivíduo que na realidade mais sofre por conta daquilo. Então, e isso acontece direto. Acontece por preconceito, acontece por falta de disposição, acontece por falta de estrutura e acontece por falta de respeitar a lei. Porque tem lei que protege. E a gente deve exercer isso, né? A escola põe pressão sobre os pais, que põe pressão sobre a criança. E está totalmente equivocado. A criança é a ponta mais fraca e é quem é a vítima, né? É quem necessita de ajuda. Como o doente mental também. Então, como a pessoa que foi estuprada também. Como o indivíduo que sofre preconceito também. A gente tem que acatar e entender que tudo isso é absolutamente errado. São pessoas que têm direitos como qualquer um de nós, né? E a gente deve respeitar esses direitos. É isso que eu penso. E eu tento mostrar para os pais isso. Porque quando ele não é respeitado, os pais também se sentem inseguros. E às vezes se sentem na necessidade de até justificar a conduta do filho, né? Sabendo que o filho não pode agir de forma diferente. Que aquilo é decorrente do transtorno mental e ele tem direitos dentro da escola que são determinados por lei e que devem ser respeitados. É isso aí. Né? Agora eu entendo sua preocupação de falar, bom, César, tudo isso é bonito, né? Mas não é sempre assim que acontece. Então, no micro, claro, esse é o ideal geral. A gente precisa melhorar a sociedade em geral. Mas para a pessoa que sofreu,
ter uma mentalidade de a sua força, você não se resume a esse incidente ou esse evento ou essa doença, te dá uma força muito maior para você ser feliz novamente. É isso que eu falo. Concordo. A culpa não foi sua, mas você pode reter a sua força se você não ficar no papel de vítima. E é isso que às vezes a direita fala assim, vitimismo, mimimi. Esse é o lado que a direita tenta defender, que já não consegue ser ouvido pela esquerda por causa de toda a polarização política que a gente vive, mas que é tão importante quanto mudar o ambiente e o cenário geral. Eu concordo. Olha só a última coisa, porque isso é muito polêmico. Não, ótimo. Muito polêmico. Assim, obrigado pela pergunta. Valeu mesmo. É muito polêmico. Você tem que fazer o seguinte, batalhar pelo direito que é seu, né? A gente não pode se conformar com a gente a ver as coisas erradas e a gente se conforma muito e achar que a gente ainda é responsável por isso. Não, a gente não é. A gente tem direitos que a gente batalha muito pouco, né? Frente ao que os governantes fazem com a gente. A gente não respeita direitos que as crianças têm. A gente não respeita quase direito de nada, né? E a gente ainda tem a coragem de querer colocar na vítima a culpa daquilo, né? De uma forma absolutamente equivocada e hedionda. É uma coisa assim totalmente fora daquilo que deve ser feito. A gente deve batalhar mais pelos direitos que a gente tem. É isso que eu tento fazer com os pais. Eles entenderem que eles não são culpados de nada. E que eles têm direitos, cara. Eles têm que entender os direitos que têm e exercer os direitos que têm, né? Porque não tem salvação fora disso. Senão as pessoas falam, seu filho está fazendo isso, está fazendo aquilo, e eles se sentem culpados, né? 100%. Onde a escola devia estar protegendo, não devia estar pondo culpa nos pais. Devia estar compartilhando com os pais a dificuldade e buscar com eles soluções. Não, mas eles se veem culpados, como se... Aí sabe o que eles fazem? Eles chegam lá e punem o filho, né? Porque ele tá machucado internamente e como uma menina estuprada e chega lá em casa, o pai ainda dá um detono. Por que saiu assim? Por que foi assim? Por que você não tomou cuidado? Mas ele não sabe direcionar a raiva corretamente. Não, né? sim, não ele sabe direcionar a emoção que ele vive também, né? Mas negativa. Por isso, a gente tem que ter clareza do que é. E há muito isso que ela disse. Pessoas que são vítimas e que muitas vezes são acusadas, além de tudo que estão sofrendo por coisas que elas não são responsáveis. O outro é responsável e o outro é que deve certamente pagar por aquilo que fez. Beleza. Muito obrigado pela pergunta. Valeu! E, pessoal, pode mandar para mim essas dúvidas pontuais. Manda pro polêmica, WhatsApp. Hein? Se você mandar por vídeo é melhor do que mandar por áudio, porque daí dá para colocar no vídeo no YouTube também, além do áudio. Tá bom? Obrigado por ouvir a gente aí. 19 992198987. Pode mandar e manda o Manda Ver Sai Fora Bebê, que é o próximo quadro. Boa. Vamos lá. É que a gente ficou falando bastante desse. A gente fala bastante. Mas o que importa a gente tem que falar, realmente. Claro. O que realmente vale, a gente tem que sempre discutir. Porque essa é a mágica da mídia do podcast. É isso aí. Vamos lá. Esse aqui é o Salomão. Ele mandou... Sobre profissão de novo. Galera, pode mandar sobre qualquer coisa, não precisa ser sobre profissão. Eu gostei do seu nome, Salomão. É o Salmão, a gente chama ele. Vamos lá. Opa. Profissional, onde eu fiquei 3 anos numa empresa. Começar de novo. Atualmente eu estou numa mudança profissional, onde eu fiquei 3 anos numa empresa, com uma cultura que eu gosto e que eu estava acostumado. E agora eu estou numa mudança em que eu não concordo muito com a cultura atual da empresa e às vezes eu me pergunto, manda ver ou sai fora bebê? Eu fiz a enquete no Instagram, eu coloquei. Você fez? Que foi legal. 76% de sai fora bebê. E é isso. Sai fora bebê? 100%? Eu também acho. Nada que você faça que você não acredita, que não faz parte da sua cultura, você está fazendo... Cara, de forma forçada, você tem um gasto de energia infinitamente maior. Vai ser ruim pra você, vai ser ruim pra empresa, vai ser ruim pros seus amigos, vai ser ruim pra família. Não importa o dinheiro 100% e tenta procurar outro lugar. Pronto, acabou. Às vezes as pessoas realmente... As organizações têm uma cultura. E você se enquadrar na cultura é o básico, é o que precisa. Sim. Às vezes você nem é bom no que se faz, mas com o treinamento e com a vontade de ajudar os outros, você melhora. Então,
A cultura vem em primeiro lugar. Você se encaixar na cultura, os seus valores e o seu jeito de ser. Tem que bater, tudo tem que bater. O santo tem que bater, tem que ter química pra ter um namoro, entendeu? É a mesma coisa. Total. Eu não... Não dá pra você forçar nada na vida. Nesse sentido. Sabe uma Impossível. coisa interessante? Não, eu concordo plenamente. Você pode tentar e tentar, mas não dá. Eu concordo plenamente. Eu acho que é isso aí, sai fora beber. Sai fora beber total, sai fora rápido beber. Sabe o que é interessante, né? Os jovens, né, com essa que tem surgido, né, nas questões da gente, muito preocupados, né, no momento de se sentir bem, mais do que tudo, se sentir bem dentro do trabalho, sentir bem naquilo que se faz, né, do que você está fazendo. E é interessante porque sempre se pensa em mudar rapidamente, né? Isso é uma coisa muito dessa geração e eu acho que vocês têm total razão, né? Porque te permitir sempre em busca de algo que seja melhor, que te faça sentir melhor, o mais rápido possível. Outras gerações anteriormente, eu acho que eles pegavam no emprego, graças a Deus, eu consegui meu trabalho aqui eu vou ficar, e ficavam por anos, né? Sem questionar muito isso. Hoje não. Hoje existe uma possibilidade muito ampla, eu acho, de mudar e de buscar aquilo que se deseja, né? Existia essa coisa de fazer carreira dentro de uma empresa e ficar na empresa pelo resto da sua vida. Sim. O que eu entendo 100% a fidelidade e eu entendo totalmente a lealdade de se você encaixar no lugar certo, fica. Sim. Mas se não, sai. E é isso que as outras gerações não entendiam. Eu acho que talvez por necessidade, talvez pela própria cultura de ter mais garra de falar, eu vou mesmo através das adversidades, porque eu acho que as outras gerações eram mais fortes nesse sentido, não tinham essa falta de confiança que a gente tem. Mas essa coisa da gente ter recebido 3 manda ver sair fora bebê sobre emprego é uma relação tão grande da economia que a gente está vivendo atual, Exato. Dessa crise, né? Para os jovens aí, né? Deve estar a confusão de ser um jovem adulto é muito complicada e passa com o tempo. Mas você sabe que é interessante, né? Eu vou te falar com outras questões, assim, de gerações muito anteriores. No casamento, as pessoas casavam e ficavam. Ninguém falava em separar, ninguém imaginava isso. Hoje você tem essa possibilidade, hoje é uma questão francamente real. Outras mudanças de trabalho. Eu acho que tudo isso favorece um pouco também de insegurança. Mudanças diretas, a possibilidade de mudar. Eu acho que antes havia uma tranquilidade nesse aspecto. Era aquilo, ponto final. Você não precisa ficar pensando você não discute na muito. sua vida o tempo inteiro, né? Não, isso aqui. Eu entro no Banco do Brasil com 14 anos de idade, né? Que era antigamente, vocês vão lembrar disso. Minha vida tá feita. A vida tá feita, eu vou ficar lá a minha vida inteira. Ninguém questionar. Você conseguiu, ótimo. Né? Hoje não existe, né? Hoje o cara, cada 2, 3 anos, é capaz de estar mudando de trabalho. Mas essa busca da felicidade, ela vem com essa consequência que é sofrimento. Porque pra você melhorar a sua vida, você tem que sofrer um pouco. Mas é aquela coisa no pain, no gain. Porque tudo que você se adapta e sai da zona de conforto, vem esse sofrimentinho aí junto. Mas o sofrimento, que não seja história ruim. Não é ruim. Pô. Você tem que encarar como desafio. Claro, o sofrimento não é ruim. A gente aprende as melhores coisas nesses momentos. Então, mas sai fora. Sai fora, bebê, Salomão. E outra, você é jovem. Quando você é jovem, tá pra tudo. Tudo se repara, tudo tem tempo. Tempo é determinante. A juventude, talvez a grande coisa da juventude é isso. Você olha pra frente, você tem muito tempo. O duro quando você olha pra trás, você olha assim, eu tenho muito mais tempo tenho muito pouco tempo pra frente, eu já tive muito mais tempo pra trás. Vocês têm muito tempo pra frente. Não é duro, então, você tem que olhar pra frente mesmo assim. Não, eu digo que a possibilidade de mudar. Você tem essa eu sei, mas é que você falou assim, se eu fosse velho, vencer atrás, você tem que continuar olhando pra frente, mesmo sendo velho. Também acho. Você tem Isso é uma armadilha que acontece na velhice. Você tem razão. É uma armadilha olhar pra trás. Não, você tem total razão. Mas é mais fácil. Certamente. É mais fácil, porque tem menos atrás. Quando você tem um passivão, um monte de história. Se você for um caminhão com toda uma carreta pra você levar, e você vai se virar pra direita. É isso aí, é mais fácil, né? Você sai só com a mochilinha nas costas do que você tem que levar toda a história anterior, né? Então, é uma armadilha, mas a gente tem que viver. Se a gente tiver 105 anos, a gente tem que pensar que a gente vai viver mais 20 e planejar e viver.
que vale a pena. E o grande questão é a criação. Ficar sofrendo com o passado, que nem existe mais. Exato. Eu acho que só se acaba quando se para de criar. A morte não tá evidente na coisa concreta, mas ela se morre, eu acho, psicamente, quando você para de criar. Se você parou de pensar, você parou de criar, você tá adaptado, aquilo lá tá ótimo, pô... Então você não tem mais pra onde ir, velho. Posso falar uma coisa sobre isso? Tem que criar. O próprio respirar de inspiração vem disso, né? Você parou de morrer, você não tem mais inspiração, não tem inspiração pra criar. Temos que nos inspirar e exercitar a capacidade criativa o tempo inteiro. Então mudar é sempre muito bom. Bem, é isso aí, galera. Nós somos a gente e a mente. E aí, galera, voltamos. Hoje é o meu dia de falar o assunto. E olha o que aconteceu comigo. Semana passada, eu tava saindo de casa, no carro. E daí, andando assim, eu vi um cachorrinho na rua passando assim. Daí ele passou e ele tava chegando bem perto do meu carro. Um cachorrinho, um filhotinho. Daí um cara saiu correndo da calçada e se jogou na frente dele e falou: Não, para. Ele parou o trânsito dos dois lados e ficou perseguindo o filhotinho assim, como se ele fosse uma galinha pra pegar. Já tinha visto o filhotinho. Mas eu achei muito legal ele ter se jogado na frente do carro. É isso que eu queria discutir hoje. Porque daí eu fui pesquisar na internet. Falei assim: quantas pessoas fazem isso? Daí eu fui lá no YouTube e falei assim: pessoas salvando cachorros na estrada. E são infinitos vídeos de pessoas se jogando. E isso porque foram pegos pela câmera. Geralmente não tem tanta câmera assim. Não é? Sim. E isso me lembrou disso. E eu acho isso tão legal. Porque vem da empatia do ser com outro ser. Só que você pensa assim: a empatia surgiu... vamos pensar numa questão científica assim. Evolucionalmente, para a própria espécie, para a gente se proteger, a gente tem empático um com o outro. A gente é uma espécie social, beleza. E daí a gente, se você for um babaca completo, você é expulso do vilarejo porque você matou todo mundo. Isso não é bom pra espécie, certo? Sim. Beleza. Só que quando vem um cachorro, isso não faz sentido numa questão darwinismo, porque é outra espécie, é outro ser. Então a gente vê como o todo é importante além da própria espécie humana, é um todo da natureza. Daí tudo bem, daí eu pensei nisso. Daí eu pensei assim, pô, não, beleza. Mas a gente pensa no cachorro como se fosse porque ele é fofinho. E as coisas fofinhas lembram bebês. E é daí que vem, né? Porque a gente gosta de bebês, porque a gente tem que cuidar do bebê. Porque os nossos bebês, eles... Tem aquela coisa que a cabeça cresceu muito e daí a gente não conseguiu se desenvolver. A gente não é uma girafa que sai andando quando nasce. Sim. Então a gente realmente tem essa necessidade de cuidar das crianças. Se você assistiu o Baby Yoda do Mandalorian, você vê a força disso, o quanto você assiste o Mandalorian só por causa do Baby Yoda, né? Então vem por causa disso aí. Daí eu pensei assim, mas é que o cachorro é fofo, né? O gato é fofo, ele é. Mas tem uns vídeos com uns cachorros tão feio e esquisito. E o pulo é emocional da pessoa. É do nada. Ela tá lá e ela olha, o cachorro precisa de ajuda. Pá! Daí ela vai atrás e para. E é uma coisa tão fora do instinto, do medo de vir um carro. E daí a minha própria vida, entendeu? E ser o herói. É tão legal isso. Tem essa ética do sacrifício. É claro que tem toda uma... Tem o lado negativo disso também. Os psicólogos falam de se você for muito empático, você não... é fácil de ser manipulado, claro, né? Então você tem que ter essa destreza como ser humano. Mas esse sacrifício que vem... É o que você estava falando da história lá da menina que mandou a pergunta pra gente, né? Uhum. Exatamente. Culturalmente veio dessa coisa que a gente pensa assim, no mito do último herói, né? O Ultimate Hero, né? Sim. Que tem esse sacrifício no final, que você pega Jesus Cristo, né? Ele é uma figura mitológica, religiosa, histórica talvez, que fez esse sacrifício final. E isso dá uma força em toda essa história mitológica que a gente tem dentro da gente de se sacrificar um pelo outro do bem, literalmente do bem.
E daí eu pensei assim, pô, mas será que essa coisa do sacrifício próprio ainda tá relevante? Daí eu lembrei do Iron Man no último Avengers. Ele faz esse sacrifício pelo universo. É a mesma história, basicamente, em questão de é a mesma ossada do Jesus Cristo. Então, esse poder do mito do herói tá tão vivo dentro da gente e não tá caindo. Como a gente vê que, por exemplo, tá surgindo uma depressão e tá surgindo uma falta de confiança que eu sempre falo aqui, não tá caindo o mito do herói dentro da gente. E eu acho isso tão relevante. E essa é a discussão que eu queria trazer. Você tem algo pra falar sobre isso? Isso não é nem uma discussão. Isso eu acho que é um relato fundamental de vida e como as pessoas são. O único sentido é esse. É se voltar pro outro. Para mim é o único sentido. É você, se há algum sentido, é você poder se doar ao outro, seja o que for. Isso acaba com o niilismo de qualquer um, né? De qualquer um. Quando você começa a fazer as coisas. A gente vivencia isso desde muito cedo. A gente é cuidado, a gente cuida. E isso é muito maluco, porque a infância é tão relevante a gente cuidar da molecada, porque eles vão ser adultos que vão cuidar, né? Se a gente não cuida, se a gente abandona, se a gente negligencia, se a gente maltrata, eles são adultos assim também, né? E você quer coisa melhor do que você fazer algo para o outro? O que mais dá satisfação, né? É quando você consegue construir uma relação benéfica para ambos, né? E sabe o que é interessante, né? Eu acho muito interessante a coisa da vida. Não é só da espécie, é da vida. Com um V maiúsculo, né? Você tá falando. Se fosse uma cadeira ali que fosse cair, fosse destruída, ninguém ia fazer isso. A vida, né? Eu tenho uma história incrível. Acho que eu não te mostrei. Eu tava saindo aqui do apartamento e eu encontrei uma capivara. Eu mostrei isso. Eu quase atropelei uma capivara. Eu tenho um vídeo. Não sabia. Elas estavam andando que nem os Beatles no Abbey Road, assim, 5 assim. Voltando daqui, eu tava indo pro Taquaral. Eu falei assim, elas olharam assim. Eu tô saindo aqui à noite e encontro uma capivara aqui, ó. Eu moro no meio perto do centro de Campinas, é só prédio, esse tipo de coisa. Tinha uma capivara. Sabe o que eu fiz? Eu parei, a mesma coisa. Você tenta ajudar, você telefona, liguei pra um monte de gente para ver se resgata a capivara que tava desesperada. Opa, liguei pra quem? Eu liguei primeiro pros bombeiros. Aí os bombeiros pediram pra eu ligar pra oh meu Deus, é um órgão da prefeitura, não é de... Nossa, tem um termo, me fugiu, depois a gente lembra. Mas aí eles vieram resgatar, eu falei onde estava, tal. Eles tentaram resgatar aí a capivara. A gente tem que cuidar dos seres vivos, o único sentido é esse aí. É o único sentido. Tudo que a gente faz é para cuidar do outro. Pelo menos no meu entendimento, tá? Não é algo... Não estou falando de saúde mental, nada. Estou falando de uma crença pessoal. É o único sentido. É uma crença que muitas pessoas compartilham. Tem uma... Sabe que a ética é do todo, né? Então, o mundo ético vem do todo, de tentar não se proteger apenas, mas tentar ser benéfico pro todo, além de si mesmo. Claro. É daí que vem a ética e a moral, que sustenta a sociedade. E eu acho tão interessante além do si mesmo, não é nem além do si mesmo, é só o outro. Eu discordo totalmente. Além de você. Você também tem que se importar com você. Eu acho você acha que as pessoas têm que morrer por causa do cachorro na rua? Não. É uma pergunta relevante. Não acho. Mas eu acho que a gente não olha pro outro, geralmente, nos momentos que a gente está em sofrimento e a gente está tentando olhar só pra gente. E talvez seja um momento mais relevante de você olhar pro outro. Você conseguir levantar seu olhar e olhar para a pessoa que está do seu lado. Se tem algo que te dá satisfação, é você poder ajudar alguém, né? Mais do que ser ajudado. Eu acho que ser ajudado, de forma geral, não é algo interessante, não dá prazer, acho, para ninguém. É um momento muito negativo que você está vivendo de vida. Mas mesmo nesse momento, se você tiver força de auxiliar, você ainda assim vai certamente se sentir melhor.
É nesse sentido que eu falo. O cavaleiro se sente bem em salvar a princesa, né? Sem Essa é a dúvida. questão. Exato. Então, não que você não Vem uma cuide de força, você, né? você tem que cuidar de você para fazer isso. É. Né? Mas mesmo no momento que você não esteja bem, talvez você, ainda assim, se voltando para o outro, você vai se sentir melhor. E eu vejo muito isso dentro das pessoas que são menos favorecidas economicamente. Nos momentos de maior dificuldade, é o momento que o ser humano mais se junta, mais compartilha, mais divide. Até porque aí não sobra nada. Senão não sobra nada. Não sobra ninguém sobrevive. Né? Na dificuldade, é muito fácil de criar comunidade. E é impressionante, Lu, como muito a gente... mais. Porque o pessoal da favela é muito mais unido do que um pessoal de um condomínio fechado. Claro. Muito mais. Porque todos sabem da necessidade. Todos já precisaram de ajuda. Compartilhar um desafio em comum une todo mundo. Né? Isso que eu acho que a vida perfeita e a gente tem que sempre tentar melhorar tudo, mas a vida perfeita ia ser um saco, ia ser todo mundo individualista, ia ser um saco total. O que é a vida perfeita? A vida sem esse sentimento, né? Você falou da empatia, né? É algo fundamentalmente humano, né? O compartilhar o sofrimento com o outro, né? Você dividir o sofrimento do outro. Você sabe que a gente tem um grupo de neurônios chamado neurônios espelho. Ah, é? Ele espelha, eles são constituídos inicialmente para espelhar, eles foram estudados com macacos, tá? Por pesquisadores italianos. Eles replicam a ação do outro, tá? Eles servem para você imitar a ação que o outro está fazendo. Mas à medida que você vai estudando isso, você percebe que eles também te permitem te colocar na situação do outro, né? Eles não espelham só as ações. Eles te permitem entender o porquê você está chateado, o porquê você quer ajudar o cachorrinho, porquê você consegue ajudar alguém, porque você consegue se pôr na posição do outro. Esses neurônios espelham a sua condição porque do os macacos, eles não têm um descendente que precisa de tanta atenção quanto a gente. Não, eles foram criados inicialmente por questões de ações, exato. Mas o ser humano, ele certamente é um grupo de neurônios que se desenvolve no sentido da empatia. Eu já ouvi falar disso, da psicologia, que até nessa questão de linguagem corporal, de que se você tem que imitar o outro e você vai criar uma conexão mais fácil. É esse grupo que te permite entender, né? Ele começa pela ação, você entendeu? A questão da ação motora. Mas ele certamente te percebe isso. Eu vejo alguém lá, eu tô dando aula, o indivíduo tá cansado. Pô, você pode pensar assim, pô, o cara tá de sacanagem, não tá afim de ver minha aula. Mas não, eu posso lembrar, assim, falo, o cara deve ter dado plantão a noite inteira, entende? O cara tá cansado. Você se põe na posição do outro. É um lubrificante da sociedade para ela funcionar. Ela fundamentalmente te permite compartilhar o sofrimento quando você se põe na situação do outro e entende aquilo que o outro está vivendo. E o quanto é bom, né, a gente poder fazer isso. E em muitos momentos a gente consegue ser empático com pessoas que a gente nem sabe o quanto a gente ajudou. Mas para aquela pessoa que foi ajudada, certamente, aquele ato foi incrível. Nada melhor do que outro ser humano compartilhando sofrimento com alguém que sofre. Você lembra? Eu acho incrível isso. Daquele chinês que ficou na frente de uma linha de tanques de guerra na China? Perfeitamente. E daí tem um vídeo disso. É incrível aquele vídeo. É isso. Ele tava na Praça da Paz Celestial. Cara que salvou o cachorrinho. Exato. O cachorrinho era a China. Se porta, o cachorrinho era a China. Exato. E ele ficou na frente de tanques de guerra. E é até meio cômico, porque o tanque tenta virar pra esquerda e ele não consegue, porque ele é um tanque. Exato. E daí ele anda pro lado. Ele para uma fileira de tanques. E esse cara entendeu o que a gente tá falando. Mas eu acho que tem uma outra questão, né? Em grupo, sem dúvida, mas em grupo, ele foi o mais empático, talvez. Mas em grupo sempre tem um porta-voz. Sempre tem alguém que manifesta aquilo que o grupo deseja. Tá ouvindo? Os caras ele é o porta-voz daquele sentimento do chinês naquele momento que rápido. Claro. Eu tava vendo os caras de psicologia falando de empatia. Eles falaram que as pessoas mais empáticas choram mais em filme e têm medo de filme de terror. Claro, isso, claro. Eles se identificam muito mais. Eles sentem muito mais a emoção do outro. O latino é muito assim, né?
A gente sente, né, a emoção do outro profundamente. Eu gosto muito. Eu acho que a empatia é muito, muito relevante. E começa muito cedo na infância. Deixa eu te contar uma coisa muito legal disso. Você sabe que um grande questionamento com o autismo é exatamente uma alteração na teoria da mente, que é assim, você saber o que o outro pensa, o que o outro deseja, né? E isso é dado fundamentalmente pelo grupo de neurônios espelho. Né? Então o autismo seria ligado a esses Eles grupos? têm uma dificuldade, teoricamente, na empatia. Então ele não consegue se pôr na posição do outro. Aí pensa um estudo muito simples de fazer. Olha só, você põe um monte de crianças assim, ó. Aí eu tô brincando, eu martelo propositadamente meu dedo, né? Tipo o Homer Simpson. E levo isso na boca. Ai, tá doendo. Logo, muito cedo, o que as crianças fazem? Elas estão todas brincando. Oh, não! Ela para, ou olha para o seu rosto de sofrimento, ou olha para o dedo. Né? Muitas crianças com dificuldade de empatia simplesmente continuam brincando. Né? Mas a grande maioria Ou vai dá risada. vai parar e vai entender, né, o sofrimento do outro. A gente entende sofrimento muito cedo. A gente, muito cedo no desenvolvimento. Olha que eu li quase nada sobre isso ao longo da minha vida, mas eu posso falar por experiência. O sofrimento é entendido extremamente cedo ao longo do desenvolvimento. Você consegue exercer essa possibilidade de se colocar na posição do outro muito cedo. Você vai ver a criancinha de 2 anos, ou até menos, chegar do lado da mãe chorando, passar a mãozinha e tentar consolar. É tão essencial na vida que ela começa de uma forma muito precoce. Talvez seja a essência, na realidade, da gente como humano. E se a gente não olhar para isso, a gente vai acabar certamente como espécie. É exatamente a ausência de empatia que faz a gente criar tantos problemas para a gente mesmo, seja relacionado à destruição da natureza, à violência, a tantas outras situações. E é treinável, hein? É uma coisa treinável. Basta cuidar da criança. Se colocar no olhar do outro é uma coisa treinável, uma habilidade treinável. Cuida da criança. E ensinável também. Pronto. É olhar para a criança, velho. É o que eu te falo o tempo inteiro. O país que não olhar para a criança está fadado ao fracasso. Porque aquilo que te ensina hoje é como a geração de brasileiro vai ser daqui a pouco. Se a gente ensinar a violência, a competição, né? A escola está fazendo isso, né? A gente só vai ter pessoas assim. Não, a gente tem que ensinar a solidariedade, a caridade, o compartilhar, a empatia. Certamente a gente vai ser uma sociedade infinitamente melhor. Independente se tem dinheiro ou não, né? Com certeza. Se é rico ou não. A gente é rico de empatia, talvez é a maior riqueza que a gente tenha, de espírito. Porque é aí que vem a riqueza do espírito. E eu acho que é a grande riqueza do brasileiro. O brasileiro tem isso pra caramba, né? Tem. Eu ia falar que a gente tem que recuperar essa confiança do brasileiro. Claro. A gente tem que se ajudar mais. Que tá tão abalada por causa de questões econômicas e políticas. E a gente se ajudar mais. A gente tá num momento que as pessoas estão polarizando tanto, né? A gente devia tentar entender que todo mundo quer a mesma coisa. Cada um na sua ideia, cada um na forma de pensar, mas todos acreditam naquilo. Todos acham que aquele é o melhor caminho. Todo o objetivo é o melhor. Exato. Tanto. Ninguém tá procurando o pior. Nem da esquerda, nem da direita. Não somos inimigos. Por mais maluco que vocês acham que isso seja. Não somos inimigos. Eles não são inimigos. Há coisas certas na direita, coisas certas na esquerda. Né? A gente isso já é polêmico de falar, porque ninguém acredita. Todo mundo acha que o seu tá certo. A gente tem que dialogar, né? Encontrar certamente o lugar que seja o mais empático para todos. E a gente vai conseguir, né? A gente vai conseguir. Espero que sim. Vamos nessa. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir. Tamo aí toda semana, quinta-feira. É isso aí. Manda pra mim no WhatsApp o vídeo, por favor. É isso aí. Muito bom. Eu quero reviver o nosso sino tibetano. Sério? Então eu vou dar um jeito de colocar ele no programa. Não, a gente vai pôr ele no final. Vamos pôr no fim. Mas no fim tem a roda. É verdade. Então deixa a roda. Mas não vamos pensar. Eu vou dar um jeito de colocar o sino tibetano no meio de novo. Eu gosto muito do sino tibetano, ele quase me foca pra fazer o programa. É muito bom. Mas beleza, foi um prazer bom te ver. Muito obrigado. De novo. Queria mandar um alô pra Mariana Franco, que está ajudando a gente com o Instagram. Arigato. Todo mundo aí que mandou pra gente as mensagens, as questões, né? Sempre. Obrigado. Tamo aí. E todo mundo que tá acompanhando a gente, é muito legal. Obrigado. Valeu. Boa semana.
Motivacionator. Venda seu violino. Olhe pro céu, Arrume seu quarto. peite seu cabelo. Escove os dentes do seu cachorro. Não esqueça do outro, seu amigo. Venda o seu carro. Fique com quem você quiser. Beije a sua namorada. Olhe pro espelho. Olhe para as estrelas. Se reconheça em você mesmo. Tente entender o outro com uma empatia e a felicidade. Não pare de estudar e pare de gaguejar. Pare de gaguejar e grite com toda a sua força. Seja gentilmente. Corra 10 km por dia. É,